Projeto Traças Digitais. Audiolivros para a formação de leitores, professores e comunidade. Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. Conteúdo acessível para deficientes visuais. Para mais informações, acesse gg.gg/traças digitais Unijuí. Meu nome é Gilson Leonardo, sou acadêmico do curso de Administração da Unijuí, cursando o 10º semestre. Estou aqui hoje com James Naujorques, engenheiro mecânico formado na FAOR da Horizontina, cursando hoje Gestão Empresarial pela FGV, experiência de 10 anos na parte de metal mecânica, esses 10 anos trabalhando de métodos e processos e hoje trabalhando cerca de 3 anos na parte de gestão de pessoas e gestão da produção. James, tudo bem? Tudo bem, Gilson. É um imenso prazer estar aqui hoje presente, fazendo essa atividade junto contigo e vamos aí para os próximos assuntos para nós falar um pouquinho sobre a evolução da administração e a gestão industrial. Então, James, entrando então um pouco nesse assunto que a gente abordou agora, a administração, como sabemos, surgiu há cerca de 5.000 anos antes de Cristo, na Suméria mais especificamente, onde temos os primeiros registros de uma organização onde habitantes procuravam resolver seus problemas, suas situações de forma mais organizada. Então tivemos os primeiros registros de uma administração de conflitos, administração de processos. Mais para frente, depois podemos citar no Egito, onde Ptolomeu vivenciou e implementou uma administração pública mais sistêmica. Um pouco mais à frente, depois podemos citar na China, cerca de 500 anos antes de Cristo, a Constituição de Scholl, onde existem 8 regras, que seriam então o alimento, o mercado, os ritos, o Ministério da Educação, o Ministério de Empresa, a Administração da Justiça, a recepção dos hóspedes e o Exército. Outros exemplos então que podemos citar, além desses, a grande administração da Igreja Católica. Todos sabemos que com o passar dos séculos era uma organização muito bem organizada, muito bem estruturada, com todas as hierarquias definidas. Também com a evolução do exército no passar dos séculos, foi um grande exemplo também da organização e administração de conflitos e também de interesses de tanto pessoas como o povo em geral. Então, James, mais especificamente puxando para o lado então da gestão de pessoas, puxando para o lado da gestão da produção, que é algo que hoje você trabalha muito envolvido, o que você tem a nos contribuir com relação a esses pontos? Show de bola, Gilson. Eu peguei um gancho que tu comentou um pouquinho sobre a hierarquia, né? Então a gente tem na era da Revolução Industrial, lá na década de 1900 a 1950, a primeira era industrial. Com meio de século de intensa industrialização, foi favorecido por poucas e até previsíveis mudanças no cenário organizacional. Esse período, então, ele foi marcado por uma estrutura hierárquica, que foi o que você comentou, né? Rígida, com decisões que vinham do topo. Ou seja, as pessoas eram consideradas com recursos de produção, tal como máquinas e equipamentos. Essa era, ela foi marcada como a era onde subordinados eram regidos pelo dito, que manda quem pode e obedece quem precisa. Depois desse período, então, a gente passou para a era do pós-industrial, né, que vem da década de 1950 a 1990. Esse período, então, passou por vários cenários de mudança que foi após a Guerra Mundial, onde novas portas então foram abertas para organizações influenciadas pelos avanços tecnológicos que começam a marcar presença no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. Nesse período, então, a tecnologia ela forçou as organizações a repensarem seu ritmo de atuação, visto que não estavam mais acompanhando as necessidades do mercado, fazendo que elas se reinventassem. James, pegando um pouco o teu gancho também, nessa época, basicamente, nós não tínhamos muito essa questão de funcionários, de colaboradores. Realmente eram pessoas que trabalhavam por obrigação ali, porque precisavam realmente, bem como tu citou, a questão de manda quem pode, obedece quem tem juízo mesmo. Seguindo então na nossa linha do tempo, a gente começa a entrar então na era do conhecimento, que foi o ano 2000. Nesse período, então, foi marcado como uma gestão participativa, onde os funcionários passaram de ser funcionários, acabaram sendo, então, chamados como colaboradores. Esse período, então, foi marcado como a valorização de talentos, conhecimentos e experiência. Os empregados, então, deixaram de ser tratados como cursos e executores de função para colaboradores com representatividade nos resultados das organizações. Entra na era da transparência, que é uma gestão corporativa,
onde os colaboradores então passam a ser parceiros. Esse período ele foi marcado por um período onde a gestão valoriza a meritocracia. Que nada mais é a meritocracia? A pessoa que realmente dá o resultado é a pessoa que realmente vai ser valorizada e vai ter oportunidade para estar crescendo dentro da empresa. Nesse período também a gente teve a oportunidade de fazer a distribuição dos resultados, onde a empresa pensa em contribuir com o que ela está recebendo o resultado da empresa. Nesse período também a gente tem uma valorização extrema do funcionário, onde a empresa também pensa em treinar o funcionário e não somente colocar dentro da empresa para executar atividades. Fantástico, James. Nesse momento que a gente consegue ver a introdução então da nossa famosa indústria 4.0, que atualmente estamos hoje diante dessa transformação das atividades produtivas, a ascensão dessa nossa chamada indústria 4.0. Sabemos que isso então vai ter um grande impacto em toda a nossa questão tanto da produção como das pessoas também, da captação de mão de obra, da evolução dos colaboradores, da evolução então tecnológica. Hoje a indústria 4.0 é um conceito que representa a automação industrial, a integração das diferentes tecnologias, a inteligência artificial muito inserida dentro do mercado de trabalho, a robótica, a internet e a computação em nuvem sendo primordiais para essa evolução do mercado de trabalho. Olhando por esse lado, como você vê hoje nas suas atividades do dia a dia essa inserção da indústria 4.0 no mercado de trabalho? Bom, com certeza. Hoje, se você for pensar no 4.0, na questão da evolução e no quanto que isso está trazendo de benefício para a empresa, a gente pode perceber que vai nos ajudar em muito. Hoje, no nosso dia a dia, a gente é muito cobrado pela produtividade, ou seja, o aumento de produtividade. Cada dia, cada mês, a nossa meta vai aumentando em ser cada vez mais produtivo. E a gente vê que o 4.0, essa evolução de automação, da robótica, no nosso ramo, falando bem especificamente do nosso dia a dia, que é o processo de solda que a gente atua hoje, pode automatizar dispositivo, a gente pode colocar um robô de solda para estar soldando ao invés de colocar um ser humano. E a gente sabe que o robô de solda ele vai trabalhar 24 horas por dia e automaticamente não vai estar ainda nos pedindo aumento de salário, enfim, como outras várias coisas do dia a dia. Então a gente vê como muito importante e como uma válvula de escape, até porque hoje no nosso dia a dia a dificuldade de encontrar também mão de obra para estar fazendo essa atividade. Ótimo. Pegando então o teu gancho também sobre essa questão de produtividade, estudos mostram realmente que com a inserção forte da indústria 4.0 no nosso mercado de trabalho, a tendência é das empresas da indústria principalmente ter cerca de 22% em média de aumentos de produtividade em série. Isso a gente sabe que é algo fantástico em questão de números, porque 22% de aumento de produtividade são muito menos custos e com certeza muito mais lucro no final para a empresa. Sem contar esses pontos que tu citaste também, que são as questões de gestão de pessoas mesmo. Tem muitos exemplos que a gente enxerga que um robô faz o serviço de 10 pessoas durante o dia no trabalho, né? Então, óbvio que as pessoas são os melhores recursos que nós temos, com certeza são as pessoas, mas em muitos momentos a gente vai conseguir substituir isso e inserir a parte robótica e a inteligência artificial, principalmente dentro do mercado de trabalho, cada vez mais. Eu acho muito importante essa parte quando tu falou substituir. Esse é um ponto que normalmente as pessoas pensam, o 4.0 veio para nos substituir, mas na verdade no nosso dia a dia não é bem isso que a gente está vivendo, pelo menos na nossa área, que é a área de máquinas agrícolas que vão servir para colher, para plantar, para preparar o solo. E o que a gente está percebendo então nessa área? São máquinas muito maiores. Quando a gente fala em 4.0, a gente tem que ter um volume seriado de produção para realmente ser produtivo. A gente está encontrando dificuldade, que eu acho que é o nosso grande desafio, é nós conseguir captar talentos e vender para esses novos talentos a importância do trabalho que eles vão estar exercendo. Por que eles vão estar fazendo essa atividade? Então hoje a gente tem uma dificuldade dessa nova era, que são os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, deles querer estar soldando. Hoje o pessoal não quer botar a mão na massa, o pessoal não quer sujar as mãos, o pessoal quer ficar na frente do computador, o pessoal que somente quer automatizar o seu processo. Perfeito, James. É realmente outra era de mão de obra também. A gente já passou por muitas evoluções dessa questão das pessoas e da juventude principalmente, e hoje a gente se vê num mercado onde desde muito jovens, as crianças, os adolescentes já estão envolvidos nesse mercado muito mais tecnológico, muito mais envolvido com computação, com robótica em si. Sabemos que profissionais, entrando agora então num outro ponto que a gente pode conversar sobre a questão dos profissionais nesse mercado de trabalho, qualificados
qualificação e as mudanças, esses profissionais, vai ser primordial que esses nossos colaboradores sejam muito mais capacitados, envolvidos nessa tecnologia, com cursos muito voltados à parte de programação, de robótica colaborativa e principalmente análise de dados. Então, como que você vê hoje essa parte da nossa mão de obra em si no mercado de trabalho onde você está inserido? A mão de obra, então, que a gente tem disponível, eu acho que a gente tem hoje um mercado muito bem qualificado. Na região de Santa Rosa, a gente percebe que tem várias indústrias grandes que podem nos ajudar. Quando eu falo em ajudar, é aquilo que a gente falou dessa nova era das empresas ser parceiras e não tão só concorrentes. E por que não investir nos colégios, nas faculdades, nos cursos técnicos, que a gente tem vários cursos como o IFE, como o Senai, enfim, entre outros aí, que possam estar nos ajudando nessa qualificação de profissionais, para ajudar nesse novo período aí, que é essa nova era de muita tecnologia, onde a gente vai precisar de muita mão de obra qualificada. Falando um pouquinho mais sobre isso também, eu acho que o grande desafio, que é aquilo que eu estava comentando antes, é dessa nova era entender o propósito do trabalho. O que eles vão estar entrando dentro da indústria e vão estar realizando? Eles vão estar simplesmente lá fazendo a sua atividade, e por que eles vão estar fazendo isso? Aí começa a entrar muito talvez a questão de valores da empresa, o quanto que a empresa está ajudando a própria comunidade, o quanto a empresa está querendo evoluir, e hoje no nosso ramo então, que seria o alimentar o mundo, digamos assim. Então, se essas pessoas não entrar na cabeça que trabalhar numa indústria onde realmente precisa às vezes botar a mão na massa para aprender, para qualificar, daqui a 10, 15 anos, se nós não tiver colaboradores e achar que somente os robôs vão fazer tudo, quando vê a gente vai ficar sem alimento, né? Acho que esse ponto também é muito importante, nós conseguir vender o propósito do nosso trabalho. Ótimo, James. Muito nessa linha que você citou agora, é o que a gente enxerga realmente como sendo o principal propósito da indústria hoje. A gente sabe que a tecnologia, o 4.0 em si, a parte da robótica, vem muito para nos ajudar. O principal recurso que a gente tem e nunca vai deixar de ser, vão ser as pessoas, né? Porque a robótica e a inteligência artificial, elas vêm para nos ajudar mesmo, né? Mas o nosso recurso principal, que seria as pessoas, elas têm que estar preparadas e todo mundo realmente puxando para o mesmo lado, todo mundo com o mesmo propósito, e isso com certeza vai nos ajudar a crescer muito no nosso ramo de administração, de produção e de pessoas também, né? Eu agradeço agora então a tua contribuição aqui para o nosso podcast. Muito obrigado realmente pela tua participação. Show de bola, José. Eu que fico muito feliz aí por ter me procurado aí para poder estar auxiliando nesse podcast. Espero que seja um trabalho muito bem realizado. Acredito que a gente conseguiu trocar várias informações, que também é muito importante.